Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os curdos, grupo étnico do Oriente Médio que vive em 6 diferentes países e reivindica a área ocupada para a criação do Estado do Kurdistão, a chamada questão curda. Os curdos foram recentemente responsáveis por uma reviravolta no jogo eleitoral da Turquia e estão também no meio da guerra civil da Síria. Vamos saber um pouco mais sobre esse povo. Foi pelo voto dos curdos que o prefeito da maior cidade da Turquia, Istambul, garantiu a vitória frente ao candidato do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan, há 25 anos no poder. Cerca de 14 milhões de curdos vivem na Turquia, numa região conhecida como Kurdistão turco. Os demais, cerca de 16 milhões, vivem no Iraque e em partes da Síria e do Irã, além da Armênia e Azerbaijão. O grupo étnico do Oriente Médio é de religião islâmica sunita. O conflito armado na Síria tem os curdos de um lado contra o governo de Bashar al-Assad e contra grupos jihadistas que atuam no território na guerra civil do país. Os combates, que têm quase uma década, já deixaram centenas de mortos e milhares de refugiados. Bela questão. Para debater o assunto, convidamos Danilo Porfírio, doutor em Ciências Sociais, especialista em Direito Internacional com foco no Islã e Oriente Médio, e também Carmen Lícia Polazzo, historiadora com foco no Oriente. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Vamos tentar contextualizar um pouquinho a questão dos curdos. Haverá outras questões, outros povos também que foram sacrificados pela influência de europeus naquela região do Oriente Médio, que até a expressão Oriente Médio é inventada, né? Sim. Não existe o Oriente Médio, né? Existe o Oriente. Vamos contextualizar. Como é que surgiu essa questão dos curdos quererem um Estado e não conseguirem? Quando aconteceu isso? Na verdade, primeiramente eu quero até colocar alguns dados para complementar, né? Falar dos curdos é falar de um grupo étnico que é, de certa forma, indefinido, né, de origem caucasiana, e cuja a denominação religiosa, nós temos maioria islã sunita, mas nós temos também curdos, que são muçulmanos xiitas, temos também, a professora Carmen conhece muito bem sobre isso, curdos da vertente religiosa Yazidi, não é? E, quiçá, nós temos também o quê? Cristãos curdos e até, uma curiosidade, Bob, naquela região norte do Iraque existe uma seita que remonta o período proto-cristão que é chamado de mandeísta, que acredita que João Batista é o verdadeiro Messias. João Batista que batizou Jesus. Isso. O Baptista. Isso, o batizador. O batizador. Okay. Ele é o Messias, né? Okay. Então é um povo que está hoje localizado, como vocês mesmos já apresentaram, no Irã, no que é hoje o Iraque. Vamos ver mais uma vez o mapa? Eu acho que ajuda a gente a refletir melhor Irã, sobre a questão. Iraque, Síria, Turquia, e também temos grupos na Armênia e no Azerbaijão, não é? E esse povo, ele foi por muito tempo sujeito ao período dos califados, não é? Dos califados tanto que Omíada quanto Abássida. Exatamente. E posteriormente ao sultanato, que a gente chama de Império Sultanato Otomano, não é? Só para resumir um pouquinho o período, porque a história é linda. A gente poderia falar muito sobre esses detalhes, mas eu queria contextualizar, professora, a questão da dificuldade desses povos após a Primeira Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Houve promessa de Estado para a Palestina, houve muita promessa para Estado judeu e conseguiram, dividiram, criaram o Iraque, criaram o Líbano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Certo. A primeira coisa, eu queria também, só um adendo à questão que o professor Danilo falou, com relação à origem, à linguística, porque vai fazer uma diferença muito grande a relação que eles têm com o Irã e com os outros países, porque eles falam uma língua indo-iraniana.
Então, Iraniana. eles se consideram de origem iraniana. Então, antes de chegar nesse período moderno, lembrando, por exemplo, que Saladino era curdo. Sem dúvida. Saladino era curdo. Saladino era curdo. Só para contextualizar, Saladino conquistou Jerusalém. Exato, o grande herói guerreiro, do lado muçulmano das cruzadas. Das cruzadas. Não perfeito. é? Então, isso é muito importante. Depois, o Império Persa Safávida, ele foi favorável aos curdos. Não, porque provavelmente as raízes tribais dos safávidas eram curdas. Por que eles estão tendo dificuldade para montar o Kurdistão? Porque, em primeiro lugar, aí vem a questão da Turquia. A questão da Turquia. Porque 50% dos curdos estão em território turco. Então, uma independência dos curdos significa a perda desse território para a Turquia. Que seria o sul da Turquia, mais ou menos, Centro-sul. Centro-sul, né? Isso. Sim. Então, com relação, por exemplo, à Primeira Guerra, quando houve o Tratado de Sèvres, houve um acordo no desmembramento do Império Otomano de que o Kurdistão poderia ser, se não independente, pelo menos autônomo. No entanto, com a República Turca, o Ataturk não quer o desmembramento dessa região, então ele cede algumas áreas que eram árabes, mas faziam parte do Império Otomano, ele cede aos europeus, não é? Justamente. E assina-se o Tratado de Lausanne, no qual o território curdo volta integralmente para a Turquia, o que ficava naquela região ali turca, né? Perfeito. Então, aí é o problema inicial, digamos, moderno dos curdos, é o Tratado de Lausanne, sem dúvida. Agora, pelo que nós vimos no mapa, nós temos ali 6 países, né? Isso. Que mantêm populações curdas. Esse povo, ele tem antagonismo também, né? Eu imagino de um país para outro. Por exemplo, o curdo turco conversa com o curdo iraniano sem nenhum tipo de rivalidade. O curdo iraquiano tem uma boa relação com o curdo turco. Até dialetos diferentes. Vamos ver mais um pouquinho o mapa, a gente vai falando um pouquinho sobre ele. Existem sim, Bob, divergências, não há dúvida alguma, inclusive dentro do aspecto da construção de identidades nacionais, inclusive forjadas, não é? Depois do Império Otomano, não é? Nós vamos ver a criação de modelos de estados nacionais aonde o quê? Os próprios curdos se sujeitarão a essa realidade, não é? Entretanto, existe uma causa maior que refere-se ao quê? A discussão da autonomia desses povos, não é? Exato, mas essa discussão já estava desde 1918. Sim. E até hoje não se chegou a lugar nenhum. Não, porque primeiramente não era de interesse inicialmente das potências europeias e resolver o problema do Kurdistão. A questão da eleição na Turquia, a influência dos curdos na capital, Istambul, como é que esse jogo foi feito e como é que eles impuseram uma derrota ao líder turco, tido como ditador há 25 anos no poder, etc. Foi eleito, mas uma eleição meio duvidosa. Na verdade, os curdos, eles sempre tiveram essa presença, por um lado, que na Turquia representa a modernidade. Né? Porque eu acho que eu trabalho muito com história das mentalidades, mais do que com história política. E os curdos, por exemplo, têm a situação das mulheres, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, existe uma milícia curda que é formada de mulheres, só por mulheres. Sim, e dentro dos Peshmerga... Guerreiras. Porque o exército curdo são os batalhões, né? Não chega a ser um exército ou batalhões curdos que são os Peshmerga. E os Peshmerga, eles têm dentro deles as milícias femininas. E as mulheres curdas, elas usam uma vestimenta mais leve, elas não têm uma série de limitações. E em Istambul, isso faz muita diferença. Porque esse é um apelo, não é? Onde é que o Erdogan tem o seu eleitorado? No interior da Turquia, não em Istambul, né? Porque Istambul é uma cidade moderna, continua sendo, apesar
dessa volta mais ao fundamentalismo, acho que não dá para falar em fundamentalismo no caso da Turquia, mas, digamos, a uma religião mais estrita, em Istambul isso não encontrou eco. Então, os curdos, eles representam essa modernidade. A senhora acha que esta... E as mulheres, eu acho assim, para começo de conversa, eu acho que o voto feminino foi importante. Né? Acho que o voto feminino foi muito importante. Lá na Turquia, a senhora sabe mais ou menos a não, divisão? Porque eu não trabalho com essa área, né? Okay. Eu trabalho com a área mesmo assim de história cultural e de outros períodos. Então, a vitória, o reforço turco nessa eleição de Istambul contra os interesses do Erdogan, o líder turco, isso poderia favorecer a discussão sobre os interesses curdos na formação desse Estado, o Kurdistão? Eu vejo, Bob, outros problemas mais preocupantes. Inclusive, são problemas que, para o presidente Erdogan, são mais, vamos dizer, viscerais. Nós temos que lembrar que, nós temos que usar esse marco, que é 1991, 1992, com a Guerra do Golfo, e o colapso do regime do Saddam Hussein, não estou dizendo da queda do Saddam Hussein, mas do enfraquecimento, da mitigação da autoridade do partido Baath no Iraque. Eu vou fazer uma pausa rápida. Tá. Nós vamos retornar com força no segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre os curdos. Você mencionava ao final do primeiro bloco a questão da Primeira Guerra do Golfo, o enfraquecimento do partido Baath, do Saddam Hussein. Sim. E que influência teve isso para os curdos? Só para antecipar, o regime do Saddam sacrificou os curdos, promoveu um genocídio lá no território ao norte, em 1988. Em 88, usando armas químicas, pelos dados disponíveis. Sarin e gás mostarda. Gás mostarda. E quando houve a guerra, os curdos se aliaram aos aliados, aos americanos e aos aliados europeus, para combater o regime do Saddam. O que você vê de mais importante nesse processo? Com o quê? Com a mitigação do poder do regime por meio das zonas de exclusão impostos pelos americanos e potências aliadas. Então, estou falando sul e norte. Nós vamos observar que os curdos começam a adquirir a autonomia pleiteada no Iraque. Ao norte. Ao norte. Ao norte. Como ao sul, os xiitas, que são grande maioria no sul do Iraque, não é? Exatamente. O outro fator também importante, Bob, que também preocupa, e aí nós vamos entender algumas ações do Erdogan, foi que, com o advento da Primavera Árabe e a ascensão posterior, em função do fracasso da Irmandade Muçulmana como força de condução da Primavera Árabe, a ascensão... Só para contextualizar, Sim. A Irmandade Muçulmana, estamos falando do Egito, naquele movimento que derrubou o líder Mubarak, que teve 30 anos e que no se poder. espalhou pelo mundo árabe. Pelo mundo árabe, né? Atingindo Tunísia, Líbia, Síria. E aí que eu quero chegar na guerra da Síria. Os curdos, diante também do enfraquecimento do regime do Bashar al-Assad, da fragmentação de forças de oposição e da ascensão do ISIS, nós vamos ver que os curdos terão um papel importante, inclusive apoiado pelos americanos, no combate ao ISIS no norte do Iraque e na Síria. Vamos ver de novo o mapa, só para a gente falar em cima daqueles pontos ali geográficos. Isso. Então, você mencionava o Iraque, tá certo? O norte do Iraque, não é? O norte do Iraque, nós temos ali aquela população curda, né? Isso. Tá certo? Temos também no norte da Síria, isso. Tá certo? E temos a oeste do Irã. Você mencionava que, ao norte do Iraque, os curdos ajudaram os americanos na derrota ao Saddam Hussein. E não só no norte do Iraque, mas também na Síria. Na Síria. Na Síria. E veja que
praticamente toda a fronteira norte da Síria é o quê? É limiada com a Turquia. É um grande território. É um grande território. O que acontece, a preocupação da Turquia é que com a autonomia, esse empoderamento dos curdos nessa região, né, isso que fortaleceria posicionamentos curdos na Turquia em prol da independência. Tem muito óleo ali, né? Muito petróleo ali? Mas no norte do Iraque. Norte do Iraque. No Iraque. A Síria, ela é pobre em recursos petrolíferos. Tá. Se nós olharmos o mapa agora, quais seriam os pontos, vamos dizer assim, onde nós teríamos mais riqueza? Riqueza, propriamente? Riqueza. Norte do Iraque, você já falou? Isso. Propriamente, assim, não considerando em si o Kurdistão, mas a região do quê? Dos rios Eufrates e Tigre. Sim. E o quê? E a desembocadura da região do Golfo Pérsico são as regiões o quê, Carmen? Riquíssimas em jazidas petrolíferas. E tem um detalhe também, que é a água, né? Água. A água é importante. Que é um ativo. Eu diria que a água é fundamental. Sem dúvida. Porque todo o território curdo, dito curdo, ele é muito bem servido de água. O que é uma raridade, né, na região. Isso pode dificultar muito a negociação para que esse território tenha independência e autonomia. Eu acho que a água é muito importante. É um ativo importantíssimo. Porque justamente o petróleo, a Mossul, né, que eles fizeram de tudo para que os curdos ajudassem a liberar Mossul, claro. mas não ficassem na região. Claro. Né? Quer dizer, não tomassem a região para eles. Do ponto de vista cultural, qual a importância do povo curdo para essa região do Oriente, culturalmente, pelas suas pesquisas? Pois é, isso aí eu acho que é um dado importante, inclusive em relação à sua pergunta sobre as diferenças entre os curdos. Sim. Porque os curdos iranianos, eles apoiam os outros até certo ponto, porque eles não querem perder sua identidade persa. Sim. Né? Sim. Eles são claramente persas. E eles não pretendem perder a sua identidade persa. Que não são árabes. Não. Não são árabes. É importante os isso, curdos, né, não são árabes. Muita gente confunde, Não, acha que o Irã é árabe. Não é árabe. Não, e não os tem nada a curdos ver. também não são. E dentro da comunidade curda, os yazidis são claramente persas. A religião do yazidismo, ela é influenciada pela antiguidade persa. Sim. Né? E por isso que, na época da guerra contra o ISIS, do auge da guerra contra o ISIS, os yazidis foram mais perseguidos pelo ISIS do que os curdos em geral, porque os yazidis não são muçulmanos. Isso. E eles são de religião culturalmente persa, com uma história belíssima dos 7 anjos, né? E então eles têm uma cultura muito própria e isso se desenvolveu muito nessa região iraniana. Então há essa diferença. Os curdos, eles já são uma cultura à parte, é importante o fato de que eles são uma cultura à parte, eles têm uma literatura à parte, eles têm uma música que é distinta também. E dentro do grupo deles, os yazidis têm uma religião de uma poética totalmente diferente da... Tem cultura, tem riquezas, são guerreiros, têm força, fibra, querem o país. Vão conseguir? Então, voltando à questão da Turquia, não é à toa que a Turquia, em meio à guerra da Síria, ocupou parcela do norte do território sírio. Eles querem o quê? Minar qualquer forma de reivindicação de um Estado curdo. Exatamente. Esse é o ponto. Ou seja, a Turquia, pelo que nós vimos no mapa, podemos até ver o mapa mais uma vez. Sim. Nós vimos que a Turquia, ela tem grande parte do seu território, abaixo daquela coloração marrom mais escura, nós vemos as linhas dos países. Então, nós poderíamos dizer que pelo menos 1/3 da Turquia é território curdo, tá certo? Isso. Olhando ali. E se nós olharmos no mapa da Síria, nós temos ali aquela franja ao norte, que daria provavelmente 1/5 da Síria, tá certo?
e teríamos talvez 1/5 também do Iraque em território curdo. E na parte do Irã, o oeste ali do Irã, que daria talvez 1/7, 1/6 do país. Portanto, a maior parte territorial está realmente na Turquia. E aí está o maior problema. Claro, porque aí você vai questionar a integridade territorial da Turquia. Que é, hoje, se nós analisarmos, a terceira grande potência dentro do Oriente Médio. Perfeito. Turquia, Irã e Arábia Saudita. Não estou nem considerando Israel aqui. O Irã ajudaria os curdos a formar esse território? Não. Não. Não, também. Até porque os curdos funcionam, me parece pelo mapa, funcionam como uma camada de amortecimento de tensões. Nas fronteiras. Fronteiristas. Concorda com isso, professor? Concordo. Sem dúvida. Pela divisão? Concordo. E sem esquecer que, dentre os curdos do Irã, uma parte dele, pequena, mas ainda assim, é xiita. Sim. É xiita. É xiita. A imensa maioria dos curdos é sunita, mas o Irã tem curdos xiitas. Que teria, vamos dizer assim, Integrados perfeitamente, digamos, na cultura iraniana. Né? Na religiosidade e na cultura iraniana. Lembrando sempre que, além de falarmos de uma identidade que é propriamente cultural, abre aspas, secular, nós estamos falando de uma identidade religiosa. Sim, e forte. eles estão muito integrados Fortíssimo. dentro dessa realidade Fortíssimo. no Irã. Eu vi uma estatística de geografia humana sobre o Irã, e falando também sobre os xiitas. O Irã é um estado que tem uma população jovem. E essa juventude, ela não estaria tão arraigada com os princípios mais conservadores. Ao contrário, ela estaria muito mais voltada para as ideias modernas do mundo globalizado. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso, para mim, com muita clareza, justamente, esse aspecto. Em primeiro lugar, porque estudando o xiismo e o sunismo, não me parece que se evidencie o xiismo ser mais conservador do que o sunismo. O sunismo é muito mais arraigado aos fundamentos da religião e o xiismo a uma certa ruptura, não é? Que é a sua origem lá atrás da história. Então, o xiismo, nós temos essa ideia por causa dos ayatolás. Sim. Como os ayatolás, eles tomaram o Estado, a política, não é? Então, a religião está um pouco ali a reboque da política, mas ela não corresponde à prática xiita. Se formos pegar, por exemplo, a história do xiismo, a filosofia muçulmana, nós vamos ter grandes pensadores que realmente foram abertos. O Erdogan é sunita. Ele é sunita. Turco. Ele é sunita. Aí concorda exatamente com o seu raciocínio, porque nós temos um líder ortodoxo, sunita, o Saddam Hussein era sunita. Também. Tá certo? Também. Então, não é questão... E o mais sunita de todos, que é a Arábia Saudita. O Wahhabita, Arábia Saudita. Que wahhabismo e salafismo são sunitas. A Arábia Saudita que tem um perfil bastante conservador. Exatamente. E de desrespeito aos direitos humanos, etc. Totalmente diferente, por exemplo, a sociedade saudita, né, em matéria de ser conservadora, e a sociedade iraniana. Até em termos do conhecimento. Claro. Você mencionava há pouco a questão das universidades iranianas. Isso. Da pesquisa, do pensamento. Do esclarecimento. Exatamente. Eu quero deixar até enfatizado isso, Bob. Não nos esqueçamos que em 2009 nós tivemos uma revolta chamada Revolução Verde contra o presidente Ahmadinejad, não é? Liderado por universitárias. Isso. É por isso que a Revolução Verde, porque as meninas, as jovens universitárias, foram às ruas vestidas de hijab verde. Ensinar o quê? De contestação ao regime, o quê? Vamos dizer, centralizador, um tanto arbitrário do Ahmadinejad, né? Tanto que a grande mártir foi uma universitária. Então, nós temos uma tradição de esclarecimento muito forte. Saddam é sunita, mas ele é muito mais ligado aos movimentos secularistas pan-arabistas. Ele só utilizava por conveniência o discurso do jihad. Eu preciso fazer uma pausa no seu raciocínio para fazer uma outra pergunta aqui, antes de nós encerrarmos o programa. A questão da ONU e
a formação de estados como o Estado da Palestina ou, eventualmente, um Estado curdo. Rapidamente a senhora e depois eu passo para você para a gente encerrar. Rapidamente, por favor. Eu tenho uma visão muito pragmática com relação a isso. Me parece que a questão da ONU são os interesses, não é? E os interesses dos maiores ali. Geopolíticos. E o papel dos Estados Unidos. Né? De uma maneira, assim, muito simples para colocar. A senhora acha que os Estados Unidos e Rússia jogariam um papel decisivo na formação eventual de um Estado curdo? Eu tenho assim, eu acho que seria importante, né, que isso fosse levado adiante, mas eu sou um pouco... cética. Pé na frente, pé atrás, eu acho que não vai adiante. Eu não acredito que a Turquia, em momento algum, vai abrir mão do território do Kurdistão turco. Só se tivesse um outro conflito na região que enfraquecesse a estrutura, como aconteceu no Iraque. Eu acho muito pouco provável. Isso. O que você acha? Tanto que os dois posicionamentos que eu levanto aqui. Quanto aos curdos... Síria jamais aceitará também. Tá. E a Rússia é a principal aliada do regime Síria. do Bashar al-Assad. Ponto. Eu acho que nós vamos caminhar o quê? Por aquilo que está. Certa autonomia política dos curdos iraquianos. No Iraque. Né? Dos curdos iraquianos, no Iraque. E a autoridade palestina continuará da mesma forma que está. Perfeito. Patinando. Eu agradeço muito a presença de vocês pela divisão de conhecimento. Bom, muito obrigado isso, mesmo. nós que agradecemos. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.